Saúdo os colegas vereadores, vereadora e funcionário dessa Casa Legislativa. Solicito a secretária vereadora Irmi Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Irmi Ror Schneiders. Presente. Fernando Ott. Presente. Adriano Klein. Presente. Mário Reck. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Ausente. Darcy José de Souza. Presente. Laírton Hahn. Presente. Justificando a falta do Mário Darcy de Freitas, ele se enquadra no pessoal de risco, pessoas acima de 60 anos, então justifica a ausência deles. Verificada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da primeira sessão extraordinária, convocada pelo edital número 01 de 2020, do dia 26 de março de 2020. Pauta da sessão extraordinária. Discussão em regime de urgência do projeto de lei número 007 de 2020, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei número 008 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com a organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. Ordem do dia. Coloco em única discussão o projeto de lei número 007 de 2020, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de lei número 007 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de apreciarmos o projeto de lei número 008 de 2020, peço à secretária vereadora Irmi Ror Schneiders para que faça a leitura do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicitam a inclusão deste projeto em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto. Tramitação em regime de urgência do projeto de lei 008 de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Noiri João Cosman, amparados no constante do artigo 243, item B, e artigo 247, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores desse município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência o projeto de lei número 008 de 2020, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento, colaboração com a organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. Iporã do Oeste, 1º de abril de 2020, atenciosamente, Sérgio Suzin e Noiri João Cosman. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 08 de 2020 do Poder Executivo Municipal deu entrada na Câmara de Vereadores no dia 16 de março de 2020 e foi lido na sessão no dia 16 de março de 2020. Portanto, está tramitando há 15 dias.
com o decreto do governador do estado de Santa Catarina, número 515, de 17 de março de 2020, e decreto 525, de 23 de março de 2020, e os atos número 1 e número 2 e número 3 da mesa diretora da Câmara de Vereadores, restringindo as atividades públicas, aplicando medidas de prevenção à disseminação do vírus Covid-19. A Câmara não está realizando sessões ordinárias, travando a votação de projetos de lei importantes para os setores da sociedade. O projeto de lei número 08 de 2020, que prevê repasses financeiros para a Associação Comercial e Industrial, suma importância e urgência para que a entidade possa honrar seus compromissos financeiros com o projeto Empreender. Além disso, o projeto prevê o repasse à entidade no exercício de 2020, em 10 parcelas, se considerar que já estamos no mês de abril deste ano. Se percebe a necessidade urgente da aprovação do projeto de lei em questão. Por essas razões, senhores vereadores, senhora vereadora, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita a tramitação do projeto de lei 08 de 2020 em regime de urgência. Atenciosamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sérgio Antônio Suzin e Noiri João Cosma. Coloco o pedido de urgência de apreciação do projeto de lei número 008 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Pedido de urgência de apreciação do projeto de lei número 008 de 2020 em votação. A votação é nominal. Vereador Laírton Hahn. Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin. Sim. Vereador Noiri João Cosman. Sim. Vereadora Irme Roschneider. Sim. Vereador Mário Rex. Sim. Vereador Darcy José de Souza. Sim. Vereador Fernando Ott. Sim. Aprovado por unanimidade. Então, coloco em única discussão o projeto de lei número 008 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com a organização da sociedade civil do município de Porã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de lei número 008 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de apreciarmos o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020, peço à secretária vereadora Irmira Schneider para que faça a leitura do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão deste projeto em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto. Tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 001 de 2020 do Poder Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Noiri João Cosman, amparados na constante do artigo 243, item B, e artigo 247, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores deste município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência o projeto de lei número 001 de 2020, de autoria do Poder Legislativo que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. E Porã do Oeste, 1º de abril de 2020, atenciosamente, Sérgio Antônio Suzin e Noiri João Cosman. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista que o projeto de lei do Poder Legislativo número 001 de 2020 prevê que o percentual de revisão geral anual será de 3,92%, correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e incorporado ao vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores a partir de 1º de março de 2020.
considerando que já estamos na segunda quinzena do mês de março e a folha de pagamento dos servidores deverá ser processada e parametrizada pela servidora a fim de incorporar a reposição dos vencimentos ainda no mês de março. Assim, senhores vereadores, senhora vereadora, considerando os motivos acima constantes, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita tramitação do projeto de lei 001 de 2020 do Poder Legislativo em regime de urgência. Atenciosamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sérgio Antônio Suzin e Nori João Cosma. Coloco o pedido de urgência de apreciação do projeto de lei do Legislativo número 01 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Coloco o pedido de urgência da apreciação do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020 em votação. A votação é nominal. Vereador Laírton Hahn. Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin. Sim. Vereador Noiri João Cosman. Sim. Vereadora Irmi Rohr Schneider. Sim. Vereador Mário Reck. Sim. Vereador Darcy José de Souza. Sim. Vereador Fernando Otto. Sim. Aprovado por unanimidade. Então, coloco em única discussão o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos, do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A redação final destes projetos de lei serão encaminhados ao Executivo para serem sancionados. Agradecemos a presença dos vereadores, da vereadora, dos servidores dessa casa, para que possamos fazer esta sessão extraordinária e dou por encerrada a sessão. Boa tarde a todos.